As casas de apostas estão praticamente dando dinheiro para a gente e talvez você não tenha percebido isso. Eu estou falando, é claro, das promoções de super odds que vieram para substituir os bônus e já tomaram baita proporção no nosso mercado aqui do Brasil. E hoje eu vou te mostrar nesse vídeo passo a passo de comprovar matematicamente porque que é uma baita oportunidade para aumentar suas chances de lucro e também para crescer a sua banca nas apostas esportivas. Fique comigo até o final do vídeo que eu também vou te mostrar como você pode receber no seu celular diariamente as melhores oportunidades dessas super odds, porque ó, nem toda super odd vale a pena. Eu vou te explicar tudo isso no final do vídeo. Se você chegar no final e achar que não vale a pena apostar, aí cara, eu já não sei mais o que fazer, porque de fato tem que ser até tonto para você não aproveitar essa oportunidade. Não se assuste, eu vou explicar passo a passo, tintim por tintim, como isso vale muito a pena. Bom, a primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é que quando eu falo de super odds, são essas promoções que as casas de apostas estão fazendo. Então eles pegam um Haaland para chutar no gol e deveria pagar 1,10 e oferecem odd 2. Eles pegam também um Estevão para chutar contra o Bragantino, que era uma coisa muito previsível, né? Esperada, já que qualquer chute conta, nesse caso, pagando odd 2 também. Pegam alguns gols do primeiro tempo, ou em outros mercados de gols que deveriam estar pagando 1,40 e 50 também te oferecem lá um odd 2. Ou então até pega um mod 2, te oferece um mod 4, como a Betano fez na final da Supercopa. Enfim, tem muitos exemplos dessas supercotações e elas basicamente vieram para justamente substituir o bônus e tornar para a gente atrativa, apostas atrativas, apostas que estimulem a gente a estar ali no mercado. Mas afinal, será que isso vale a pena? Vale e muito. É como se, dar um exemplo na vida real, é como se você pegasse aquele celular que você está querendo que custa R$ 1.000 e pudesse comprar por 200. É isso que as casas de apostas estão te oferecendo. Elas estão te oferecendo apostas que têm uma probabilidade muito alta de acontecer, pagando algo que não é tão óbvio assim, não tão previsível assim. Então, matematicamente é uma vantagem muito grande, e isso no longo prazo, ao longo do ano, conforme você for fazendo isso, vai fazer muito sentido. Para que você entenda isso na prática, eu quero mostrar matematicamente como que isso realmente é uma oportunidade de ouro que as casas estão dando, que a gente não sabe por quanto tempo vai durar, mas enquanto isso a gente tem que aproveitar. Vou compartilhar com vocês um Excel rapidinho, só para explicar o conceito básico de valor esperado e por que essas apostas valem tanto a pena. Aqui eu tenho a situação do cara ou coroa, o velho lançamento de moeda cara ou coroa. A probabilidade, sem a gente não ter uma moeda viciada ou com algum peso maior de um lado, é meio a meio, né? É aleatório. E a odd justa para um evento de 50% é 2. Como que a gente chega nessa odd justa? É só dividir 1 pela probabilidade. Tá? 1 dividido pela probabilidade vai dar 2. Que no caso é 1 dividido por 0,5, se você quiser fazer a conta manualmente. Então, essa é uma cotação justa que a casa de aposta pode oferecer para a gente no lançamento de um cara ou coroa. E aqui eu fiz uma simulação, aqui embaixo vai ter um aleatório que vai gerando números, e de acordo com esses números de 0 a 100, vai dando cara ou vai dando coroa, tá? Como vocês viram, depois de 1.000 lançamentos nessa primeira simulação, deu quase igual. Então, o que vai acontecer? Se a odd oferecida pelas casas é uma odd 2, e vocês sabem perfeitamente que essa odd não é a odd real que as casas de apostas oferecem, você nunca vai ter um mercado binário como um over-under oferecendo 2 de cada lado, vai ser sempre 1,95, 1,93, 1,90, porque aí tem a margem de lucro das próprias casas de apostas, tá? Então aqui, se a gente for trabalhar com a odd justa, ó, vejam que a odd oferecida pela casa, nesse exemplo que eu estou dando aqui, é o mesmo que a odd justa. Então, a nossa margem de lucro, a margem de tendência de gerar valor, gerar resultado, gerar dinheiro para a gente, usando uma odd justa, é 0, tá? Então o que vai acontecer? A gente vai depender da sorte. Nesse primeiro exemplo, a gente viu aqui que deu um pouquinho de lucro no cara, mas quase 0 a 0. Se eu for fazendo simulações, aqui deu um pouquinho mais de cara de novo. Agora deu um pouquinho mais de coroa. Se eu continuar simulando, isso vai ficar se oscilando o tempo todo e ali com uma diferença pequena entre cara ou coroa. Eu não tenho uma clareza, uma vantagem matemática para poder apostar ou não. Então, nesse caso, não vale tanto a pena. Agora, se eu tiver uma odd oferecida, por exemplo, para cara de 2,20 e 1,80 para coroa, vejam que agora eu tenho 10% de EV+, que seria o valor esperado dessa aposta, né? Ou seja, cada aposta que eu fizer tem uma tendência de retorno de 10% sobre o meu dinheiro no longo prazo, logicamente. A 2,20 a 1,80. Então, vão ter sequências de mais caras e sequências de mais coroas, como aconteceria em qualquer evento. Mas se eu tiver essa vantagem matemática, eu posso fazer quantas simulações eu quiser aqui, que esse lucro vai estar sempre do lado da cara. Por quê? Eu estou agora com uma vantagem matemática sobre as cotações. Vocês estão vendo? Todas as simulações que eu fiz aqui, o lucro está sempre do lado da cara. Vou fazer mais vezes. Mais vezes. E quanto mais eu fizer, mais vezes vai dar cara. Então, o que isso significa na prática? O que a gente precisa encontrar para poder ganhar dinheiro nas apostas esportivas não é se adivinha, acertar resultado. É encontrar apostas que tenham valor. Ou seja, apostas que pagam mais do que elas deviam. É exatamente o que acontece nessas supercotações.
A gente vai apostar em eventos que têm uma probabilidade altíssima de acontecer, 70%, 80%, 90%, e nesse caso, ela vai acabar pagando uma odd de um risco de 50%. Então você vai acertar com muito mais frequência do que realmente os 50% que estão sendo oferecidos naquela odd 2. Tá confuso tudo isso? Não se preocupa. Vou voltar para o Excel que a gente vai dar um exemplo prático agora para vocês entenderem como isso é valor mesmo na veia e a gente tem que fazer essas apostas. Olha só, agora eu mantive a mesma tela que a gente viu anteriormente aqui do Caro Coroa, só para vocês manterem essas informações, principalmente isso aqui, né, de que a odd justa 2 representa 50% de probabilidade. Só que agora eu vou te mostrar na prática o que é o valor esperado de uma aposta como essa. Coloquei aqui o print, não sei se vai ficar pequeno, vou até estender aqui para a gente, só para vocês verem. O mesmo print eu coloquei lá no começo da Betfair, que é uma odd 2 aqui, ó, para o Haaland dar um chute no gol contra o Bruges, um jogo que o City precisava muita vitória, e a odd padrão era 1,06, bem baixinha, tá? Vou deixar ela aqui só para a gente ter isso como referência. Muito bem, se a gente tem uma odd justa de 1,06 e uma odd oferecida de 2 pelas casas de apostas, no caso aqui é a Betfair, o EV mais essa aposta é de 88%. Não tem muito valor fazer essa aposta, pensando sempre, lógico, no longo prazo. Então, para vocês entenderem isso na prática, mas aqui que é EV, como é que a gente vê isso na prática? Vamos lá. 1,06, a gente consegue achar a probabilidade percentual desse evento acontecer com base na odd. Como a gente faz isso? Divide 1 pela odd. Vou fazer isso aqui, ó. Dividir 1 pela essa odd de 1,06. A gente vai encontrar aqui 94% de chance disso acontecer. Então, o que as casas de apostas estão falando para a gente? Se a odd é 1,06, significa que esse evento deve acontecer em 94 de 100 jogos. Se esse cenário se repetisse, né? É 94% disso acontecer. Só que ela está pagando como se fosse um evento de 50%. Então, o que vai acontecer? Supondo que você possa fazer essa aposta no longo prazo, e aí, de novo, você não vai poder apostar sempre nesse jogo, porque ele vai acontecer uma vez só. Mas você vai ter situações como essa, em que a odd é 1,10, 1,12, 1,8, e ela, na verdade, vai te pagar uma odd 2. Então, nesse cenário aqui, se isso acontecesse 94% das vezes, então é como se você ganhasse 94 vezes a cada aposta, a cada 100 apostas, e perdesse 6. Então, qual que é a expectativa de retorno no longo prazo? Pensando em apostas com R$50, que você ganhe R$4.700 e perca 300, tá? Claro, é uma relação teórica. Isso não significa que essa aposta especificamente tinha que dar certo, ela até deu green nesse caso, mas se você repetir isso ao longo do tempo, você vai fazer dinheiro. Vou dar um outro exemplo que é menos apelativo, que foi o over HT do Flamengo, né? A odd justa lá era de 1,44, não era 1,06, tá? Mesmo assim, quando a odd padrão de um evento é 1,44, a gente tem uma probabilidade de 70% desse evento acontecer. Se esse evento pode acontecer em 70% das vezes e você está pagando para um evento que tem 50%, você tem valor, você tem uma oportunidade ali em que paga-se mais do que devia para aquela situação, que é justamente o que acontece aqui nessa odd 2. Então, vamos fazer o mesmo exercício. Aqui eu não vou conseguir ganhar 94% das vezes, eu vou ganhar 69 vezes. Consequentemente, eu vou perder nas outras 31 vezes, né? Então, basicamente é isso. Mas vocês percebam que se você repetir esse processo, essa aposta 100 vezes, a tendência no longo prazo, né, conforme mais você for apostando, é que a cada 100 apostas você ganhe 3.450 e perca 1.550, totalizando aí um lucro de 1.900 em 100 apostas, que é um lucro excepcional. Tá, na teoria isso é muito bonito, mas e na prática, como é que funciona isso? Dá realmente dinheiro? Eu consigo provar para vocês de forma muito fácil que sim. Primeiro, eu quero compartilhar com vocês, vou pôr aqui na tela, ó, um tweet do Sávio. O Sávio fez lá no começo do ano um tweet que ele estava planilhando algumas dessas supercotações, as casas mais conhecidas, se eu não me engano, ele estava usando principalmente a Bet365, e ali, em um espaço muito curto de tempo, apostando R$70, que era o limite que na conta dele era oferecida, a gente tinha um lucro ali de 600 e poucos reais na época, tá? Isso até aumentou um pouquinho. Então, ou seja, com pouco dinheiro, em poucas apostas, ele conseguiu fazer um lucro bem legal. E a gente também está fazendo isso lá na nossa comunidade de benefícios do Clubão, que é o nosso Telegram. Ele é gratuito, se você quiser participar, vou deixar um link aqui embaixo. É só você criar uma conta nas nossas casas parceiras, você não precisa fazer nenhum tipo de depósito. E aí preencher um formulário junto de um robô que você vai ser aprovado para entrar no grupo. Lá a gente tem o nosso canal de promoções. E nesse canal de promoções a gente manda diariamente diversas dicas dessas super odds das casas de aposta. E essas dicas estavam andando quanto? Vamos de novo para o Excel, porque a gente está planilhando os resultados dessas super odds. E eu quero mostrar para você, na prática, como que realmente dá muito dinheiro se você realmente fizer isso com sequência e com parcimônia, sabendo escolher, claro,
as melhores ofertas. Voltamos para o Excel agora para ver as supercotações. Aqui, ó, tenho registrado todas as supercotações que a gente mandou lá na nossa comunidade. Tem da Bet365, da Betfair, da Betano, da Superbet e até uma da Sporting Bet, né? Quando a gente vai pegando aí em algumas casas diferentes boas oportunidades, a gente manda lá no grupo para que as pessoas recebam na tela do celular sem maiores dificuldades. Então tem aqui o salário para chutes ao gol, enfim. E aqui no cantinho, vocês vão ver que eu tenho também um valor financeiro que a gente está utilizando. Eu estou usando em média R$50, por quê? Tem algumas promoções que o valor máximo é 50, na Betano, por exemplo, é 50. Tem casas que estão deixando passar até 70, que é o caso da Bet365. Tem outras casas que, em algumas promoções específicas muito fáceis, estão até baixando um pouquinho ali para uns 25, R$30. Então, na média, dá para você apostar com 50, pelo menos, nessas cotações. Em janeiro, e aí comecinho de fevereiro, a gente teve aqui, ó, 26 apostas, tá? Foram 26 super odds que a gente encontrou que valiam a pena. Com essas 26 apostas, a gente teria feito aqui um lucro de R$850 apostando com 50. Talvez se você pudesse apostar com 70 na sua conta ou alguma coisa assim, até bater esse milzão. Lembrando, a gente começou isso já no meio do mês e a gente vai continuar fazendo isso ao longo do ano. Agora imagina o seguinte, você podendo replicar isso ao longo do tempo, o quanto que isso é poderoso, né? Vamos pensar comigo, vou até cortar um pouco a tela para a gente conversar. Eu já te mostrei que, na prática, essas supercotações, elas acontecem com muito mais frequência do que a odd sugere. Então, a gente tem aqui uma vantagem matemática clara, a gente tem uma oportunidade muito boa de poder crescer a nossa banca, e a gente tem também uma promoção que é muito atrativa, que a gente não sabe até quando vai durar, mas que é muito atrativa para a gente poder fazer nossas apostas, porque tem muito valor essas apostas, elas pagam muito mais do que elas deviam, né, em determinadas condições. Agora, é claro que também vão dar hedge, tá? Então, primeira coisa, nunca dê all-in numa supercotação, por mais que ela pareça uma barbada, porque você pode acabar perdendo essa aposta e perdendo todo o seu dinheiro, então não faz sentido. Mas você pode ser mais agressivo nessas supercotações. Agora eu vou voltar aqui para a nossa planilha e eu quero mostrar para vocês que tem hedge também. Ó, essa primeira aposta aqui foi perdida, tem aqui uma sequência de duas apostas seguidas que foram perdidas, que foi para o Palmeiras vencer o Novo Horizontino e o Palmeiras com over 0,5 chute ao gol, ou seja, para acertar o Estevão acertar um chute ao gol. Então, assim, acontecem também, mas a quantidade de vezes que você vai ganhar trabalhando com coisas tão óbvias e com uma odd 2 é muito maior do que as perdas. E aí isso vai resultar o quê? Num ganho financeiro. Então, é por isso que vale muito a pena. Especialmente se a sua stake for mais ou menos nessa faixa. Se você aposta com 50 até 100 reais, você poder fazer apostas de 50, 70 reais em odds 2 como essas que eu mostrei para vocês, é muito bom. Para fechar o nosso vídeo, eu só queria dar um alerta. Apesar de tudo que eu falei, de fato você tem uma vantagem matemática em praticamente todas as supercotações, não são todas as ofertas que realmente valem a pena, tá? E filtrar elas exige, lógico, um pouquinho de conhecimento da matemática das apostas, algo que você pode já ter ou pode também não ter. E é por isso que a gente vai reforçar aqui o convite para você entrar lá no nosso Telegram. Por lá a gente está mandando todos os dias só aquelas que realmente valem a pena. Eu quero te mostrar isso na prática, tá? Vou colocar então a tela da Bet365, que é uma casa que a gente usa bastante, só para você ver isso e entender por que nem toda supercotação, assim, ela é realmente atrativa ou vale a pena. Coloquei aqui um exemplo do jogo de hoje, né, entre Noroeste e Ponte Preta. Vocês vão ver que tem várias apostas aqui aumentadas, mas que elas já são bem altas, né? Então, o mod 17 é um evento bastante improvável, só para 19. Aqui, por mais que você tenha realmente um ganho nessas odds, e isso de fato é uma vantagem matemática, a gente não sabe, primeiro, qual que é a margem de lucro que já está embutida nas odds originais, e segundo, também não deixam de ser eventos muito improváveis. Então, por exemplo, aqui nessa primeira aposta, a gente está combinando a vitória da Ponte com mais de 2 gols. A não ser que você espere que a Ponte meta um 3-0 fora de casa, o mais de 2 gols vai precisar também que o Noroeste marque, né, para que essa aposta bata. Então, se o Noroeste marcar, a vitória da Ponte já fica mais difícil. Então, assim, quando as odds são muito altas, já representa ali uma coisa mais improvável. E quando esse aumento ele é pequeno, né, o mod 17 para o mod 19, o mod 9 para o mod 10, às vezes você não tem tanto valor esperado assim, porque justamente a gente não tem como saber qual que é a margem de lucro nas odds. Às vezes ela só se aproxima do que seria justo. Por isso que a gente tem que pegar realmente aquelas barbadas, aquelas odds que são altas, que são atrativas e que realmente mostram ali uma vantagem muito grande para a gente em relação ao que as casas de apostas estão oferecendo. Fechando o vídeo, então, eu espero que eu tenha conseguido te mostrar na prática como essas promoções que as casas têm feito em relação aos super odds são vantajosas e atrativas. Espero que você tenha curtido essa visão mais matemática da coisa, mas para ver que na prática é possível sim ganhar dinheiro e aumentar sua banca só usando essas super promoções, porque elas são muito boas. E aí, por fim, eu vou reforçar pela terceira e última vez o convite para você entrar na nossa comunidade. Lá a gente manda várias dessas promoções com valor e que a gente acha que valem realmente a pena para você fazer e tentar
extrair esse mesmo lucro que a gente fez aqui em janeiro, que foi de R$ 750, mas a gente espera que seja maior, seja porque você pode apostar mais, seja porque daqui para frente a gente vai poder utilizar mais casas, mais exemplos, mais super promoções, para que a gente possa extrair esse lucro das casas de aposta, esse dinheiro que está na mesa e que pode vir perfeitamente aí para o nosso bolso.